O sistema condenado. A regra da sua aposentadoria pode mudar em breve. Você precisa de um plano B, senão esse é um desfecho inevitável para o seu futuro financeiro. Ele está bem mais próximo do que você imagina. Não importa a sua situação financeira hoje. Depois de ouvir o que eu tenho para te falar nesse vídeo, você vai precisar tomar uma atitude. Veja essa imagem. Esse é um desfecho inevitável para o seu futuro caso você não tenha um plano B. A partir de agora, longe de mim querer fazer terrorismo ou algo parecido. Inclusive porque as medidas que estão prestes a serem tomadas são de extrema importância para o sucesso econômico do país. Na primeira semana de governo, do quarto andar do Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pegou o telefone do seu gabinete e ligou para o Paulo Guedes. E o que foi falado nessa ligação tem impactos diretos na sua vida. Todos nós sabemos que o sucesso do governo de Jair Bolsonaro está vinculado diretamente à retomada da atividade econômica. Hoje, está claro que qualquer sucesso da ordem econômica depende, em alguma instância, disso. O que foi falado na ligação do Onyx para o Paulo Guedes revela a verdadeira situação. O atual sistema está condenado. O rombo estimado é da ordem de 218 bilhões de reais. A dívida bruta brasileira representa 80% do PIB. Mas desde já, é preciso que você tenha em mente. Não há muito tempo. Já tem uma mobilização das bancadas estaduais em prol disso. O texto final deve ser definido muito em breve, nos próximos dias ou no máximo semanas. O que está sendo proposto é uma mudança estrutural e você precisa estar atento aos mínimos detalhes para não cair em nenhuma armadilha. Eu imagino que você contribua para o INSS, certo? Pois continue fazendo isso. Não compense interromper os pagamentos depois de tanto sacrifício. Só que agora tem uma diferença fundamental. Você pode ter uma poderosa reserva para não depender apenas do governo. E se você já tem um plano de previdência, esta é a chance imperdível de ter mais uma aposentadoria complementar. Melhorar suas possibilidades de ganhos futuros, investindo muito pouco. Antes, eu peço que você entenda melhor a situação que a gente vive hoje. A previdência no Brasil para o setor privado e INSS funciona em um modelo de repartição. Os trabalhadores pagam mensalmente a previdência. Esse dinheiro ajuda a bancar o benefício dos que estão aposentados. Ou seja, quem trabalha sustenta quem não está trabalhando. Veja essas manchetes. Repara na data. Hoje, o valor mínimo pago aos aposentados é de um salário mínimo, que foi fixado em 2019 em R$ 998. E este valor pode diminuir no tempo, em função de fatores principalmente demográficos. O Brasil passa por uma transição da demografia. Chegou ao fim o famoso bônus demográfico que o país vivia. Agora, o número de idosos que depende dos trabalhadores ativos vem aumentando ano a ano. Segundo o IBGE, a relação de dependência no Brasil vai saltar dos atuais 11% para 36% até 2050. Isso significa que para cada 100 adultos aptos a contribuir, o país vai ter 36 idosos para sustentar. Por isso, o governo quer uma mudança no modelo de repartição para um regime de capitalização, com devido período de transição no meio do caminho. No novo modelo, cada trabalhador vai fazer uma poupança individual para financiar a sua própria aposentadoria no futuro. Ou seja, o seu dinheiro não vai se misturar com o dinheiro dos demais trabalhadores. Quem vai pagar o custo da transição? O governo ainda não sabe estimar nem quanto vai ser, nem quem vai arcar com isso. Dizem estar se debruçando para entender. Note que esse sistema foi implantado em outros países. No Chile, por exemplo, isso ocorreu no regime na ditadura do Pinochet. E até hoje muitos criticam a medida. Eu não estou aqui para fazer juízo de valor a nenhuma medida do governo, mas sim para buscar uma reflexão quanto ao que pode acontecer com os cidadãos sujeitos às decisões. Alguns aposentados no Chile recebem até menos que o salário mínimo chileno. Na prática, a poupança que fizeram, contribuindo só com parte do próprio salário, não foi suficiente. Você consegue se imaginar em um futuro em que vai depender financeiramente dos outros para fazer as coisas que você tem vontade? Um futuro em que você não vai poder viajar mais porque as contas não fecham? Um futuro em que você sequer vai conseguir pagar um bom plano de saúde, justamente quando você mais precisa dele? Você não vai poder frequentar os restaurantes que você tanto gosta com a família. Você não vai poder dar o conforto às pessoas que você ama. Ou pior, ter que disputar uma vaga de emprego aos 60, 70 anos de idade, porque não consegue sobreviver
com a sua aposentadoria. Eu, sinceramente, não acho que é dessa forma que você merece chegar à velhice. E não dá para se sentir inseguro quando o assunto é o seu futuro financeiro e de toda a sua família. Ainda assim, a gente negligencia o assunto. Na escala de prioridades, o futuro parece estar longe demais e a gente sempre prefere deixar para depois. Acontece que não dá mais para resolver depois. Me fala, quem vai pagar a conta quando chegar a sua vez de se aposentar? O governo? Parece que não. É revoltante saber que você contribui todos os meses com o INSS, mas não tem garantia nenhuma que vai receber o dinheiro de volta. Com as reformas, que são essenciais e precisam sim ser feitas, ainda vai ter muita coisa para endereçar no custo da transição. Lembrando que o rombo atual já supera os 200 bilhões de reais. É preciso endereçar isso. Ou seja, é natural que os brasileiros sofram ainda mais até essa situação se estabilizar, justamente na aposentadoria. Na fase em que seus gastos aumentam drasticamente e que você mais deseja viver com tranquilidade, sua aposentadoria pode não existir, ou não existir dessa forma. Este não é um problema de longo prazo, que seus netos ou bisnetos vão viver. Já está acontecendo. As consequências dessa irresponsabilidade fiscal podem cair sobre você já em 2019. Não se espante se, num futuro relativamente próximo, todos os aposentados ou pensionistas do INSS receberem apenas um salário mínimo, ou algo bem próximo disso. A situação é falimentar. Viaje um pouco para o futuro. Imagine a vida que você gostaria de levar daqui a uns anos. Suas horas de lazer, o trabalho ao qual gostaria de se dedicar, os seus hobbies, a casa do jeito que você gosta, suas reuniões de família, o convívio com os filhos. Você consegue visualizar isso dependendo apenas da aposentadoria pública? No geral, as pessoas contratam o plano que o gerente do banco garante que é o melhor para elas. Então, elas voltam para casas tranquilas, certas de que fizeram o melhor que podiam pela sua aposentadoria. Infelizmente, não é verdade, e isso não é culpa delas, claro. A culpa é exclusivamente dos produtos oferecidos no mercado. Com a solução que eu vou te apresentar agora, é como se você fizesse parte da folha de pagamentos de algumas das empresas mais relevantes do Brasil, com acesso aos melhores produtos de previdência. Ao contrário do modelo atual de economia na qual você contribui, o que está sendo proposto aqui é uma opção muito mais sólida, uma estrutura direcionada à segurança e otimização, maximização do seu retorno. Aproveito aqui para te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a principal diferença entre uma excelente previdência privada, como a que eu vou te revelar agora, dos planos de previdência comuns? Sim, aqueles planos comuns que os gerentes do banco tentam vender para você o tempo todo? A resposta é bem simples. A principal diferença é a rentabilidade. Veja o quanto alguns desses fundos já renderam. Agora, em comparação, veja o retorno de alguns dos fundos componentes dessa solução. Um da categoria conservadora, mas com uma parcela de crédito privado, rendeu mais de 136% do CDI nos últimos 6 meses. Outro, o multimercado, rendeu mais de 138% do CDI no mesmo período. E se você já tem um plano de previdência em algum dos grandes bancos e já comparou a rentabilidade, você vai entender o que eu quero dizer. Normalmente, os fundos dos bancos investem somente em renda fixa. Em geral, os grandes bancos compram títulos públicos e privados e sentam em cima daquilo, sem qualquer gestão mais inteligente e oportunidades que surjam no meio do caminho. O retorno da indústria previdenciária foi, em média, de 94,92% do CDI. Isso porque as taxas que eles cobram são simplesmente absurdas, a começar pela taxa de carregamento. Por exemplo, você deposita R$1.000 e eles de cara pegam R$50 do seu dinheiro, às vezes R$100, de cada contribuição, mês a mês, ao longo de muitos anos. Depois, porque cobra uma taxa de administração alta, que consome ainda mais a rentabilidade do plano. Sem contar que esses planos costumam concentrar todo o patrimônio em um único tipo de investimento. No Brasil, 93% dos 767 bilhões investidos em previdência estão em renda fixa, sem incrementar seus resultados com outros ativos. Seu esforço de poupar no longo prazo não é recompensado de forma adequada. No final, a rentabilidade das previdências mais conhecidas é sofrível, e quando essa rentabilidade é um pouco maior, o valor necessário para entrar no plano e os aportes mensais são altíssimos. Ou seja, apenas quem já tem muito dinheiro
tem acesso a previdências efetivamente de bom rendimento. A maioria da população simplesmente não tem acesso a produtos de mais qualidade, mas isso muda para você nesse exato momento. Com um investimento inicial de apenas R$1.000, você vai ficar livre das armadilhas dos produtos ruins. Você vai escapar de depender só do governo. Caso você não seja rico, nem tenha em vista uma bela herança, é preciso começar agora a plantar as sementes do seu futuro. E você vai poder começar com apenas R$1.000. Talvez você esteja perguntando, um plano de previdência por apenas R$1.000 não tem como ser bom. Eu entendo o seu questionamento. Afinal, não é sempre que nos deparamos com algo de altíssima qualidade e preço convidativo. Para chegar a essa previdência específica, foram horas de negociação com grandes gestores. Em sua concepção, ela tinha quase todas as características que nossos especialistas buscavam. Todas, menos uma. Ela não era suficientemente acessível. Se você bater na porta da instituição responsável pelo plano, vai ser preciso um aporte inicial alto. Sim, trata-se de um plano para poucos, mas, felizmente, mudamos essa condição. Você vai ter acesso ao mesmo plano de previdência dos mais endinheirados sem precisar de aportes milionários. Você precisa de apenas R$1.000 para começar. E os aportes mensais você pode ir fazendo de acordo com sua disponibilidade financeira. Digamos que você tenha R$2.000 para investir por mês, mas está apegado àquela aplicação conservadora. Por exemplo, no Tesouro Direto. Você pode deixar R$1.000 numa mão com açúcar e destinar os outros R$1.000 mensalmente para buscar maior rentabilidade no fundo que eu vou te indicar. Os valores que eu falei são apenas sugestões, meros exemplos. Você pode investir de acordo com sua estratégia pessoal. Esse é o melhor plano de previdência disponível. O mais importante é que o valor não é o impeditivo para quem quer começar. R$1.000 serão suficientes para ter uma previdência privada com características muito especiais. Vantagens tributárias para você pagar o menor IR possível, aportes mensais acessíveis, débito automático em conta para você não se preocupar com as datas dos depósitos, mesclar diferentes ativos como títulos, bolsa e renda fixa, segurança com gestores honestos e capacitados e ainda segurança sólida financeiramente. E uma carteira balanceada e diversificada para ter um bom retorno com baixo risco. Mas não é só isso que torna essa previdência privada tão superior e sem paralelo ao ser comparada com o que os bancos oferecem. Com certeza também não é apenas o baixo preço de entrada. O grande segredo é o equilíbrio da carteira de investimentos que compõe o fundo. Como se trata, claro, de um plano para o futuro, é primordial preservar o poder de compra do dinheiro. Uma previdência baseada somente em renda fixa garante isso? Não necessariamente. A inflação pode trair você e comer boa parte do seu patrimônio. A previdência que selecionamos para você é baseada em ativos que se ajustam à inflação. Outra parte do dinheiro é investindo em ações. Também temos investimento em juros, câmbio e por aí vai. Veja, perder do CDI ao longo do tempo é desastroso para o seu dinheiro. Superá-lo vai colocá-lo no caminho do futuro que você deseja. Esse é o potencial que vai estar disponível para você em breve. Mas você precisa ser honesto consigo mesmo agora. Você está disposto a começar hoje mesmo? Você está disposto a investir no fundo que eu vou te apresentar? Você está disposto a investir quantias esporádicas ou um valor por mês? Você quer ter uma carteira balanceada, diversificada, com bom rendimento e baixo risco? Então, você sabe da importância de ter uma boa previdência e não depender das decisões que o governo vai tomar nessa agenda de reformas. São apenas R$1.000 no mínimo aplicados ao mês. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você vai ficar acompanhando a evolução do portfólio dos fundos. Não requer nenhum sacrifício. Requer sim compromisso. Compromisso com o seu futuro. Futuro da sua família, dos seus filhos, de quem você mais ama. Ok, e como faço para ter acesso a esse plano de previdência por R$1.000? Vamos direto ao que interessa. É muito simples. A solidez do trabalho da gestora e a satisfação dos investidores é o que fez com que chegássemos até essa solução. Como exatamente esse processo vai funcionar? Para ter acesso ao passo a passo prático, você precisa clicar no botão logo abaixo desse vídeo e começar o processo. Isso mesmo, ele é todo online e sem burocracias desnecessárias. Assim, você vai ter acesso imediato ao melhor plano de previdência, ao plano de previdência que você merece, a única de altíssimo nível. E você pode começar com apenas R$1.000 ou muito mais do que isso se você quiser. Basta um cadastro rápido para começar.
Não existe é tarde demais para começar a investir. Nunca. É isso o que está ao seu alcance agora. Independente de qual seja a idade mínima definida para homens e mulheres, independente de qual seja o tempo de contribuição definido, a mudança de regras, as novidades para os futuros trabalhadores. Você tem em mãos, hoje, a chance de fazer a sua própria reforma da Previdência.